Sabe, existe algo bastante peculiar que acontece com certas pessoas. Elas entram em um ambiente e sentem tudo. A tensão não dita entre dois amigos, a tristeza escondida por trás de um sorriso. E nos disseram que isso é um dom, não é? Essa capacidade de ver o que os outros não percebem. Mas hoje quero sugerir algo bem diferente, que essa mesma habilidade, essa clareza de percepção, pode ser a coisa mais perigosa que você possuirá. Não estou falando de perigo no sentido comum. Não se trata de dano físico. Estou falando de algo muito mais sutil e muito mais devastador. O perigo de se tornar tão consciente que você não consegue mais participar da bela inconsciência que permite à maioria das pessoas viver em relativa paz. Você já observou as pessoas numa festa? Mas observar de verdade. Elas estão jogando um jogo, entende? Todos conhecem as regras sem nunca terem sido ensinados. Você pergunta como alguém está e a pessoa responde, bem. E ambos fingem que isso é uma resposta completa. Você elogia o anfitrião, ri de piadas que nem são engraçadas, concorda com histórias que já ouviu antes. É uma espécie de acordo coletivo para permanecer na superfície, manter as coisas agradáveis, não olhar profundamente. Mas aí está você, a pessoa que vê através de tudo isso. Você nota a esposa que se encolhe levemente quando o marido fala. Percebe o colega que está desesperadamente sozinho, mesmo cercado de amigos. Sente a ansiedade percorrendo o ambiente como uma corrente invisível. E é aí que o perigo começa. Porque, uma vez que você vê essas coisas, não pode mais desver. E mais perturbador ainda, sua mera presença se torna um tipo de espelho que os outros não suportam olhar. Deixe-me explicar. Quando você enxerga com clareza, quando percebe as correntes ocultas nas interações sociais, está essencialmente chamando atenção para aquilo que todos concordaram em ignorar. E as pessoas não gostam disso. Não porque sejam más ou burras, mas porque sua percepção ameaça a estrutura que lhes permite funcionar. Pense assim, a sociedade é como uma peça de teatro. Todos têm seu papel. O empresário de sucesso, a mãe dedicada, o amigo confiável. Esses são personagens, entendeu? Figurinos que usamos. E a peça funciona lindamente desde que todos permaneçam em seus papéis. Mas você, com sua consciência penetrante, é como o espectador que se levanta no meio da apresentação e grita, mas isso é só um ator fingindo. Dá para imaginar o quão bem-vindo isso o torna. O primeiro perigo, então, é o isolamento. E não falo da solidão comum de não ter amigos suficientes. Falo de algo muito mais profundo. O isolamento de viver em uma realidade completamente diferente da de todos ao seu redor. Você fala uma linguagem que ninguém mais entende. Vê um mundo que ninguém mais consegue ver. E a ironia cruel é que, quanto mais claramente você percebe, mais sozinho você se torna. Conheci uma mulher, vamos chamá-la de Sarah, que tinha uma habilidade extraordinária de ler pessoas. Ela entrava em uma sala e imediatamente sabia quem era genuíno e quem estava apenas interpretando, quem estava em dor e quem fingia estar bem, quem era confiável e quem escondia algo. E sabe o que aconteceu com ela? Perdeu todos os relacionamentos íntimos que tinha. Não porque fosse cruel ou julgadora, mas porque as pessoas se sentiam expostas ao lado dela. Não conseguiam manter suas máscaras confortáveis na sua presença. Seus amigos diziam coisas como, você é intensa demais, interpreta tudo e ainda chora. Não consegue só relaxar e se divertir? Mas ela não conseguia, porque ver com clareza não é algo que se liga e desliga como um interruptor. É como pedir para alguém que ouve para simplesmente ignorar o som. Uma vez que você desenvolve essa capacidade de percepção, ela está sempre lá, operando, revelando, mostrando o que os outros preferem manter escondido. E aqui está o segundo perigo. Quando você vê a verdade de uma situação, quando percebe o que realmente está acontecendo por baixo da superfície, enfrenta uma escolha terrível: falar ou se calar. Se falar, corre o risco de ser atacado. Literalmente, embora o ataque seja geralmente psicológico, não físico, você será chamado de negativo, sensível demais, criador de problemas. Acusarão você de inventar coisas, de ver maldade onde não há, de não conseguir deixar as coisas em paz. Mas se você se cala, se engole o que vê e finge não notar, começa a perder contato consigo mesmo, porque toda vez que ignora sua própria percepção,
Toda vez que aceita a versão de realidade de alguém mesmo sabendo que é falsa, você está dizendo a si mesmo que não pode confiar na própria experiência. E com o tempo isso cria uma espécie de cisão dentro de você. Uma parte conhece a verdade, mas outra parte precisa fingir que não sabe. Essa é uma forma silenciosa de loucura. Lembro-me de uma reunião, anos atrás, em que todos se parabenizavam pelo sucesso de um projeto, e eu via com clareza que aquilo estava prestes a ruir. Os sinais estavam por toda parte. Entusiasmo forçado, assuntos evitados, olhares desviados quando surgiam perguntas difíceis. Mas ao sugerir gentilmente que talvez devêssemos examinar alguns padrões preocupantes, fui recebido com hostilidade. Não argumentos, veja bem. Hostilidade pura e defensiva. E isso nos leva ao terceiro e mais insidioso perigo. Quando você enxerga com clareza e os outros não querem ver, frequentemente voltam sua raiva contra você, não conscientemente talvez, mas automaticamente. Passam a tratá-lo como o problema, como se sua percepção estivesse criando as dificuldades que você apenas está observando. É o que chamo de matar o mensageiro. Quando alguém aponta que o imperador está nu, a multidão não agradece pela verdade. A multidão se volta contra ele por destruir a ilusão confortável. Sua clareza se torna uma ameaça, e ameaças devem ser eliminadas ou controladas. Já vi esse padrão se repetir inúmeras vezes. A pessoa que vê claramente é rotulada, negativa demais, dramática, instável, paranoica. Repare como todos esses rótulos têm uma coisa em comum. Sugerem que o problema está no observador, e não no que ele observou. É uma defesa brilhante. Se convencermos você de que sua percepção está errada, nunca precisaremos olhar para o que você está vendo, mas há algo que ninguém te conta. O quarto perigo talvez seja o mais devastador. Quando você absorve constantemente os estados emocionais e verdades ocultas de todos ao redor, quando capta tudo o que não é dito ou sentido, começa a perder o senso do que realmente é seu. Seus sentimentos se misturam com os dos outros. Você entra num lugar se sentindo bem e sai inexplicavelmente ansioso, triste ou irritado, sem saber se aquilo é seu ou se apenas absorveu do ambiente como uma esponja. Isso é exaustivo além de qualquer medida. Imagine nunca saber com certeza quais pensamentos são seus. Nunca ter certeza se a emoção que sente é sua ou do outro ao lado. É como tentar ouvir sua própria voz numa sala cheia de gente falando ao mesmo tempo. Com o tempo, você pode até esquecer como sua voz soa. Falei com pessoas que descrevem essa experiência e elas sempre dizem a mesma coisa. Sinto que estou desaparecendo, como se houvesse cada vez menos de mim e mais dos outros. Isso não é poesia. É um perigo psicológico real. Quando os limites entre o eu e o outro ficam porosos demais, quando você absorve demais sem proteção, pode perder contato com seu próprio centro, com sua identidade. Agora você pode estar pensando, tudo isso parece sombrio, não há esperança para quem vê com clareza? E é aqui que chegamos ao ponto crucial. O perigo só é perigoso quando inconsciente, quando você não entende o que está acontecendo com você, quando pensa que está enlouquecendo, ou que tem algo errado com você. Mas quando entende o jogo, quando percebe que sua clareza não é um defeito, mas uma forma específica de consciência, tudo muda. Não porque você pare de ver, mas porque sua relação com a visão se transforma. Você começa a perceber que não é sua responsabilidade salvar todos da própria inconsciência, que não precisa apontar todas as verdades ocultas, ou consertar cada disfunção ignorada. Veja, o verdadeiro perigo não é o ato de enxergar, é o impulso de fazer algo com o que se vê. A crença de que, ao perceber um problema, você deve resolvê-lo. Ao sentir a dor de alguém, deve curá-lo. Ao notar a disfunção de um grupo, precisa corrigi-la. Esse é o início do verdadeiro sofrimento, porque você está assumindo a responsabilidade por coisas que não são suas. Pense assim. Imagine que você caminha ao lado de um rio e nota que a água está turva. Você vê isso claramente. Todos os outros passam sem notar ou se importar. Você tem uma escolha. Pode pular no rio e tentar limpar a água com as mãos, turvando-a ainda mais e se esgotando em uma tarefa impossível. Ou pode apenas observar que a água está turva, anotar mentalmente que não é hora de beber dela e seguir seu caminho. A água vai se limpar sozinha, quando as condições forem certas. Seu esforço frenético não ajuda. Na verdade, só piora as coisas. Essa é a sabedoria que deve acompanhar a visão clara. Entender que nem tudo o que você percebe exige intervenção. Mas aqui está o paradoxo. Quando você para de tentar consertar tudo o que vê,
Quando relaxa e simplesmente observa, sua percepção frequentemente se torna ainda mais aguçada. E mais do que isso, as pessoas passam a se sentir mais seguras ao seu redor, porque você não está mais exigindo, ainda que inconscientemente, que elas vejam o que você vê, ou mudem, para se ajustarem à sua consciência. Pense assim: quando você encontra alguém que o vê com clareza, mas não precisa que você seja diferente, que percebe suas lutas sem tentar resgatá-lo, que entende seus medos sem exigir que você os enfrente no tempo deles, como isso faz você se sentir? Faz você se sentir livre, não é? Como se pudesse finalmente respirar. É isso que a visão clara pode se tornar, quando integrada corretamente. Não uma arma contra a inconsciência dos outros, mas um presente que você oferece com sua presença. Você os vê completamente, e ao vê-los, permite que sejam exatamente como são. Isso não significa que você aprova tudo, ou que finge que os problemas não existem. Significa apenas que você parou de tornar a inconsciência alheia seu projeto pessoal. Quero deixar algo bem claro. Não estou sugerindo que você se torne frio ou indiferente. Não estou dizendo que pare de se importar com as pessoas, ou de virar as costas ao sofrimento genuíno. Estou dizendo que há uma diferença entre consciência compassiva e conserto compulsivo, entre ver com clareza e se tornar responsável por tudo o que vê. O perigo de ver o que os outros não veem não está na percepção em si, mas no que você faz com ela. Se a usa para se separar, para se sentir superior, para justificar seu isolamento, sim, isso se torna perigoso. Se a usa para atacar os outros por sua cegueira, para envergonhá-los por não verem, para puni-los por sua inconsciência, sim, isso destrói relacionamentos e o deixa só. Mas se puder segurar sua clareza com leveza, ver sem agarrar, perceber sem controlar, entender sem exigir, sua consciência se transforma em outra coisa, em um espaço onde os outros podem pouco a pouco despertar, no tempo deles, no ritmo deles, sem pressão, sem julgamentos. Aqui está o que aprendi observando pessoas com essa capacidade. Os que mais sofrem não são os que mais veem. São os que ainda não aprenderam a se proteger enquanto veem. São os que absorvem tudo sem filtrar, que assumem todo o peso que percebem, que se exaurem tentando despertar um mundo que ainda não quer acordar. Os que prosperam, os que conseguem usar sua percepção sem serem destruídos por ela, aprenderam algo crucial. Aprenderam a estar no mundo sem pertencer a ele. Conseguem ver com clareza, sem serem consumidos pelo que veem. Conseguem perceber profundamente sem se perder nas experiências dos outros. Eles mantêm o que se pode chamar de distância consciente. Não um afastamento frio, mas limites saudáveis. E como se aprende isso? Começa com tempo sozinho, tempo real. Não só física, mas psicologicamente. Tempo em que você não absorve as emoções, pensamentos ou problemas de ninguém. Tempo para se assentar, como aquela água turva, até conseguir ver com clareza quais sentimentos realmente são seus e quais você tem carregado pelos outros. Continua com aprender a confiar em sua percepção sem ser controlado por ela. Sim, você vê que o casamento do seu amigo está com problemas. Sim, percebe que seu colega está profundamente infeliz. Sim, sente a disfunção da sua família. Tudo isso pode ser verdade, mas a pergunta não é se você vê corretamente. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? E às vezes, na verdade, muitas vezes, a coisa mais sábia a fazer é nada. Apenas manter espaço para a verdade emergir por si só. Isso não te torna passivo ou indiferente. Te torna sábio, porque entende que as pessoas mudam quando estão prontas para mudar, que problemas se resolvem quando as condições são favoráveis, não quando você decide que é hora, e que a consciência se desenvolve no seu próprio ritmo, quase nunca tão rápido quanto você gostaria. Então aqui estamos, no cerne da questão. O perigo de ver o que os outros não veem é real, pode isolá-lo, esgotá-lo, transformá-lo em alvo da raiva defensiva dos outros, e fazer você perder contato com seu próprio centro. Mas não precisa ser assim. Não se você aprender a carregar sua consciência de forma consciente. Não se desenvolver a força para ver sem precisar consertar. Não se conseguir permanecer fiel à sua percepção, enquanto permite que os outros sigam seus próprios caminhos de despertar. O dom e a maldição são a mesma coisa. A questão é, você aprenderá a lidar com o dom com sabedoria suficiente para que ele não se torne uma maldição? Desenvolverá a paciência, os limites e o autoconhecimento necessários para enxergar com clareza
sem ser esmagado por sua própria lucidez. E talvez o mais importante, encontrará outros que também veem como você, porque eles existem. Outras pessoas que vivem nesse espaço estranho de perceber mais do que a maioria, de sentir o que está oculto, de saber o que não é dito. Quando você encontra essas pessoas, quando finalmente pode ser visto por alguém que não precisa que você seja menos perceptivo para se sentir confortável, é aí que o perigo começa a se transformar em algo belo, porque você percebe que não está sozinho. Afinal, você não está louco, você não está quebrado, você está apenas desperto, num mundo que, em sua maioria, ainda dorme, e há outros despertos também. E juntos, sem força, sem urgência, vocês podem manter espaço para que a consciência se espalhe, como o amanhecer se espalhando lentamente sobre uma cidade adormecida. Essa é a esperança dentro do perigo, que sua percepção clara, quando conduzida com sabedoria, não se torne um peso que você carrega sozinho, mas uma luz que você oferece aos outros, suavemente, pacientemente, permitindo que se aproximem quando estiverem prontos, se algum dia estiverem. E se nunca estiverem, bem, esse é um direito deles. Seu papel não é acordá-los. Seu papel é apenas permanecer acordado, continuar vendo com clareza, aprendendo a viver em paz com o que vê. O perigo é real, mas a possibilidade também. A possibilidade de ser consciente sem ser consumido, de enxergar profundamente sem se afogar no que percebeu, de carregar sua consciência como um presente e não como uma maldição. E isso, meus amigos, é a arte de viver de olhos bem abertos num mundo que prefere mantê-los fechados.